Olá, boa noite. Quero saudar a todos com a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador dos eleitos. Então vamos agradecer ao Senhor por nos proporcionar esse tempo aqui juntos e pedir para que a palavra dele possa aquecer o nosso coração, embora externamente estejamos experimentando aí um pouco de frio. Vamos orar. Senhor, nós queremos ah, louvar o teu santo e bendito nome por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez, ó Deus, quando enviou Jesus Cristo, e pelo sacrifício de Cristo na cruz. Nós louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor agiu de graça e misericórdia para pessoas que haviam dado as costas para o Senhor, para pessoas que haviam rejeitado o Senhor, e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não nos rejeitou, o Senhor nos chamou e nos incluiu neste plano maravilhoso de resgatar o perdido pecador, e nesse plano, ó Deus, de resgatar o perdido pecador, o Senhor revela o teu caráter, quem o Senhor é, a sua sabedoria, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, a sua justiça. Louvamos o teu precioso nome por isso, ó Deus. E suplicamos que o teu Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração com poder, para que sejamos desafiados pela tua palavra, edificados por ela, e que saibamos, ó Deus, como lidar em um mundo em trevas como este que nós vivemos. E é no precioso nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Ok. Você pode abrir a sua Bíblia se você tem aí facilmente em suas mãos ou seu dispositivo eletrônico. No Evangelho de Marcos, nós estamos caminhando há um bom tempo no Evangelho de Marcos. Começamos propondo aqui os milagres de Jesus. E então passamos a estudar os milagres de Jesus e a vida de Jesus. E chegamos agora no capítulo 11, no final dele, quando Jesus, após ter expulsado os cambistas, aqueles que compravam e vendiam no templo, porque o templo é um lugar de oração. Na realidade, o templo, a presença de Deus, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E então, chegamos agora no final do capítulo 11, quando a liderança judaica, sendo ela o sacerdote, aqueles fariseus, os escribas e os anciãos, irão então confrontar Jesus com aquilo que ele fez. Então, vamos lá. Marcos capítulo 11, do verso 27 ao verso 33. São apenas alguns versículos e vejamos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, regressaram para Jerusalém. E andando ele, ou seja, Jesus, pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditasses nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então, na nossa sequência aqui, nossa caminhada no capítulo 11, Jesus ele acaba de limpar o templo e amaldiçoar o templo por aquilo que aqueles homens haviam transformado o templo, por suas corrupções e abusos.
Em resposta, então, esses líderes religiosos estavam procurando uma maneira de tirar a vida de Jesus. Porque Jesus fazia aquilo que era correto, e quando alguém faz aquilo que é correto, ele incomoda outras pessoas. E o crente deveria ser assim, né? Alguém que, por conta do seu comportamento, por conta da sua conduta, por amor ao seu Senhor, e por amor ao seu Senhor ele é diferente. Ele é diferente porque ele pertence ao reino dos céus. Ele então agora faz coisas que incomodam a outras pessoas. E vejam, você poderia então pensar que Jesus iria evitar o olhar do público. Bom, ele está fazendo algo que incomoda pessoas, então ele vai agora evitar o olhar público, mas ele não faz nada disso. Ele então retorna a Jerusalém, ao templo, com coragem, procurando um confronto. Mas veja bem, não um confronto físico. Não era uma luta física, mas espiritual, que colocará suas reivindicações e identidade em primeiro lugar. Então, essa passagem que começa em Marcos 11, 27, e esse escopo, essa perícope que Marcos é que vai trazer para os seus primeiros leitores e para nós, que vai até o capítulo 12, verso 44, registra então 5 controvérsias no templo em Jerusalém, que se comparam às 5 controvérsias que Jesus teve na Galileia. Se você se lembrar, no capítulo 2, Jesus então cura um paralítico, ele fala, os teus pecados estão perdoados, e ali haviam também fariseus, e eles então se perguntam, mas como que alguém pode perdoar pecados senão Deus? Só Deus pode perdoar pecados. Quem é este então que reclama para si uma autoridade divina? Não é? Então, desde aquele capítulo até o capítulo 3, verso 6, na Galileia, então, Jesus tem essas controvérsias com esses homens. E nesses casos, em ambos os casos, tanto na Galileia quanto agora em Jerusalém, seus oponentes são os líderes religiosos. Agora que ele está em Jerusalém, as apostas são muito maiores e a intensidade do conflito muito mais forte. As coisas, então, estão caminhando para um clímax inevitável. A cruz do Calvário. Na primeira, então, das 5 controvérsias do templo, veremos alguns motivos comuns pelos quais as pessoas não estão dispostas a vir e seguir a Jesus. O texto de hoje vai mostrar para nós e deixar 3 lições sobre aspectos das quais pessoas não se tornam discípulos de Jesus. E veja, meus irmãos e amigos, isso não mudou, mesmo depois de quase 2000 anos. O mesmo tipo de razão faz com que as pessoas recusem o Senhor Jesus hoje. Por quê? Porque o coração do homem não mudou, ele continua sendo o mesmo. Então, as pessoas se recusam a confiar em Jesus, não porque ele não é digno, mas por causa da dureza dos seus próprios corações. Veja, em primeiro lugar, dos versos 27 ao verso 28, eles não querem se submeter à autoridade de Jesus. Então, Jesus volta para Jerusalém. Em algum ponto, as autoridades religiosas aparecem. O Sinédrio, que é a alta corte judaica, ela exerce autoridade política e religiosa em Israel. Ela consistia de 71 homens, liderados pelo sumo sacerdote em exercício. Esse cargo de sumo sacerdote não era perene, havia uma sucessão, uma troca, e havia também turnos. Então, seu poder era enorme. Eles eram supersensíveis a qualquer coisa que pudesse ameaçar a sua autoridade. E Jesus era claramente uma ameaça. Eles o questionam sobre a sua autoridade, que claramente rejeitam. Eles não viam Jesus como uma autoridade divina. Por isso, essas conversas truculentas, por isso o confronto. O contexto, então, imediato do seu interrogatório são suas ações durante a passagem anterior, que quando Jesus expulsa e limpa e purifica o templo. Em essência, eles estão perguntando,
Peraí, quem lhe deu o direito de causar estragos, de perdermos o nosso lucro no templo? No entanto, esta não é a primeira vez que a questão da autoridade surge. Veja, no capítulo 1, verso 22, diz que eles ficaram surpresos com o seu ensino, porque ao contrário dos escribas, Jesus eles estava ensinando como quem tem autoridade. O verso 27, no mesmo capítulo, diz que todos ficaram maravilhados e começaram então a discutir uns com os outros, dizendo: o que é isso? Um novo ensino com autoridade? Ele ordena até mesmo os espíritos imundos e eles o obedecem. No capítulo 2, verso 10 e 11, Jesus fala quando ele então, porque ele é Deus e ele conhece aquilo que há no nosso coração. Aqueles homens, aqueles líderes religiosos não externaram verbalmente que eles estavam ali discorrendo quem era Jesus, porque ele estava dizendo que poderia perdoar pecados, mas sim, Jesus leu, Jesus então tem a capacidade, o poder de sondar, de perscrutar o coração do homem. E ele diz: mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma teu leito e vai para a tua casa. Este homem, então, Jesus, ele ensina com autoridade, ele expulsa demônio com autoridade e cura com autoridade. Portanto, Jesus faz o que somente Deus pode fazer, porque ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Marcos se propõe a mostrar isso e ele o faz de maneira muito desvelada. Suas primeiras palavras são essas: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O interesse então de Marcos é mostrar quem é Jesus, a sua identidade, e que mesmo ele sendo alguém que morreu numa cruz, isso não anula quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Então aqueles homens pedem as credenciais de Jesus. E eles então são motivados pela vontade de... Não são motivados, aliás, pela vontade de saber quem ele é. Eles não têm nenhum interesse em colocar as suas vidas sob o governo do Senhor. O objetivo desses homens é envergonhar Jesus, é desacreditá-lo. Se ele então admitir que ele não tem credenciais religiosas e que está sendo ou agindo por sua própria autoridade, provavelmente ele perderá então o respeito e o povo deixará de segui-lo e eles podem acabar com esse encrenqueiro. Se a autoridade então é própria de um homem qualquer, os líderes religiosos poderiam então reclamar para si que Jesus então parasse e fosse então julgado. Bom, por outro lado, se ele, então, Jesus, reivindicar a autoridade divina, eles poderiam, então, acusar Jesus de blasfêmia. Quem é ele? Como ele pode, então, reclamar para si alguma autoridade de Deus? Iriam, então, prendê-lo e iniciar o processo da sua destruição. A questão da autoridade aqui, meus amigos e irmãos que nos acompanham, ela é muito importante. Todos nós temos uma fonte de autoridade em nossas vidas. Seja incrédulo, seja crente. Todo ser humano, ele tem uma autoridade sob o qual ele segue, ele se curva e ele obedece. Algo ou alguém que nos guia e nos impulsiona. Algo que nos governa. Para a maioria de nós, assim como o Sinédrio, somos nós mesmos. Não estamos realmente interessados em entregar esse governo a ninguém. Se quisermos, então, sermos discípulos de Jesus, verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus, nós temos que entregar a nossa vida para o governo do Senhor Jesus. Ele é a nossa autoridade. Ele que deve se sentar no trono do nosso coração. É ele, então, quem vai ser reverenciado e curvaremos, então, diante dele. Deve haver, então, uma renúncia de nós mesmos. Cristo,
é alguém que merece e é digno do nossa total submissão. Bom, o que nós estamos vendo é que enquanto a sua própria personalidade é algo que preocupa você não irá até Jesus, de forma alguma. Então, o primeiro passo é tentar esquecer completamente o eu. Esquecer completamente quem eu sou. Seu novo eu verdadeiro, ou seja, depois que você então se tornou uma nova criatura, você agora que se tornou por meio de um arrependimento genuíno, você depositou sua fé no Senhor Jesus Cristo, você agora é uma nova criatura, então você deve obedecer esse governo do Senhor. Você então tem os seus desejos, as suas motivações governadas e controladas pelo Senhor Jesus. Porque o crente é alguém que desistiu de si mesmo. Alguém que entendeu que deve se submeter ao Senhor, que deve morrer para suas próprias paixões, que deve mortificar as suas ambições e os seus desejos para o Senhor. Nós nos submetemos, cada fibra do nosso ser, cada pensamento nosso, ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, não guarde nada. Nada que você tenha dado nunca será realmente seu. Veja, busque a Jesus, procure a Jesus, entregue esse governo, esse trono do seu coração a essa única e verdadeira autoridade que é o Senhor Jesus. E então você vai experimentar algo fantástico. Em segundo lugar, a segunda razão pela qual as pessoas rejeitam o Senhor é que eles se recusam a examinar honestamente as evidências. Do verso 29 ao verso 32. Jesus teria sido, quando nós olhamos aqui, um excelente, um excepcional jogador de xadrez. Ele brilhantemente faz um movimento contrário. Jesus lhe disse: se vocês querem saber então a fonte da minha autoridade, então eu vou lhes fazer uma pergunta. E vocês vão me responder. E eu então lhes direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo do João foi do céu ou dos homens? Respondam-me. Então, a réplica de Jesus era uma técnica de debate comum naquele tempo entre os rabinos, para que então o coração e as motivações daqueles homens fossem expostos. Jesus então está ali nessa réplica, perscrutando o coração daqueles homens. Ele basicamente diz: vejamos a evidência daquele que pavimentou o caminho para a minha vinda, com quem me alinhei intimamente, o ministério de João Batista. Então, aqueles que veem a Jesus com intenções hostis, nunca recebem uma resposta direta. Jesus nunca irá responder de bate-pronto àqueles que têm intenções hostis. A resposta os força a pensar. Então, Jesus os põe a pensar 2 vezes. Responda-me, a implicação é que eles não têm coragem de dar uma resposta honesta. Eles não negam as evidências enquanto se amontoam para, então, pensar em como iremos responder a esse, como diz na gíria, esse bico de sinuca que Jesus nos colocou. Eles lutam para saber como eles vão responder aquilo. Por quê? Porque João era alguém popular entre as pessoas. Acreditava-se firmemente que ele havia sido enviado por Deus. E daí, se ele não tivesse, então, credenciais humanas, certamente João tinha as credenciais divinas. No entanto, apesar das evidências, os líderes religiosos o rejeitaram e não moveram um dedo quando Herodes decidiu decapitar, tirar a vida de João Batista. Então a pergunta de Jesus é pura genialidade. Ele não está aqui sendo evasivo, ele não está fugindo. Seu argumento é basicamente este: minha reivindicação de autoridade é baseada na possibilidade de um ministério autorizado divinamente por Deus, sem nenhum endosso humano.
João Batista é um exemplo perfeito afirmado pelo povo. Agora, se você não está disposto a conceder a minha premissa e a aceitar as evidências que apresentei a você, então estamos em um impasse e não temos mais o que conversar. Se você não pode julgar o ministério de João com base nas evidências, então você não está qualificado para julgar as minhas credenciais. Veja como aqueles homens são cegos. E veja também, meus amigos e meus irmãos, que mesmo alguém que visualmente pôde ver, acompanhar as manifestações sobrenaturais do poder de Jesus, todo esse poder, ele não é suficiente para convencer um coração obstinado. O que convence um coração obstinado é o poder do Espírito Santo, e não demonstração de poder. É uma obra que a terceira pessoa da Trindade faz de quebrar aquele coração, de descortinar os olhos, e então Jesus Cristo se torna a pessoa mais importante do mundo. Mas isso é algo sobrenatural. É algo que somente o Espírito Santo pode fazer. Então, para muitas pessoas, o verdadeiro problema não são as evidências, o problema é interno. Somos nós e o nosso pecado. Os ídolos do nosso coração são o nosso verdadeiro problema. Se eu então aceitar que Jesus é Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, que ele então veio para me salvar de mim mesmo, dos meus desejos pecaminosos, da minha obstinação por adorar outra coisa que não o Senhor, do meu desejo de procurar sentido na vida em coisas e não numa pessoa. Isso para mim então vai ser um problema. Então a pessoa entra por um caminho que é este. Eu gosto desse meu estilo de vida. Eu gosto de fazer aquilo que me dá prazer. Eu gosto de pensar de que eu sou o Senhor e o responsável pela minha vida. Portanto, eu vou fechar os meus olhos e tapar os meus ouvidos para essa questão de evangelho, para a mensagem de Cristo Jesus, porque eu não quero ser incomodado, eu não quero ouvir a verdade de que eu sou um pecador miserável e que eu preciso desesperadamente de um Salvador. Mas entregar minha vida para Jesus pode ter um preço alto. Entregar a minha vida para Jesus implica que eu vou deixar de viver, ter esse estilo de vida pecaminoso que eu amo. Então, por isso aqueles homens, aqueles líderes religiosos, eles não aceitaram a autoridade de Jesus, e eles não conseguiam enxergar que ele é o Filho de Deus, é o cumprimento das expectativas messiânicas, ele é aquele que foi prometido e que pisaria a cabeça da serpente, iria esmagá-la, iria então verter o seu sangue precioso para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estão cegos, porque eles amam esse estilo de vida pecaminoso e que promete e os engana, e por isso eles não querem, eles rejeitam o Senhor Jesus. E em terceiro lugar, que nós aprendemos nessa passagem, que diz muito sobre o coração do homem, é que aqueles homens temem mais os homens do que a Deus. Dos versos 32 ao verso 33. Vejam, poucas coisas na vida são mais paralisantes do que o medo, não é verdade? Alguns têm medo de barata, né? E não é só mulher. Tem muito marmanjo homem aí que morre de medo de uma baratinha. Né? Tem gente que tem medo de cobra, de sapo, né? Não vou falar nomes aqui para não complicar ninguém, não é? Rato, medo de altura, de viajar de avião. Mas neste texto, a palavra de Deus aborda um medo que é comum a todas as pessoas. O medo do homem. O medo de não ser aprovado, não ser aceito pelas pessoas.
Veja, Provérbios 29 e 25 diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Marcos 11, 32 expõe então o que está no cerne do ser das autoridades religiosas. Eles tinham medo da multidão, porque todos pensavam que João Batista era um profeta genuíno. E então eles respondem: bom, nós não sabemos. E Jesus então faz a sua tréplica, não é? Nem eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. E a gente vai ver no capítulo 12 que, embora a parábola dos lavradores maus dá uma dica para aquelas pessoas, aqueles homens ainda insistem em sua cegueira, em sua crueldade, em sua maldade. Esses líderes temem apenas perder o prestígio diante das multidões e, no final das contas, por medo de perder esse prestígio, acabarão por perder as suas próprias almas. Eles podem escapar da pergunta de Jesus, mas jamais podem escapar do julgamento de Deus. É triste, não é verdade? O que era conveniente e seguro era mais importante para eles do que o verdadeiro e o correto. A resposta, não sabemos, era uma mentira motivada pelo temor a homens. Eles preferiam, então, manter a sua posição e viver uma vida de mentira do que se submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo e andar na verdade. Então, quero concluir aqui o nosso tempo. Aqui está uma questão para todos nós considerarmos, especialmente se você nunca confiou em Senhor Jesus Cristo e se submeteu à vontade dele, se submeteu então a viver de maneira que o agrade. O que está prendendo você? É o seu desejo de ser o Senhor da sua própria vida? De você ser aquele que senta no trono do seu coração e é você quem decide a maneira como melhor você vai viver essa vida? É a sua recusa em considerar honestamente as reivindicações do Senhor? É o temor que você tem de homens mais do que do próprio Deus? É realmente que você ainda não percebeu as boas respostas às suas perguntas? Ou será que Jesus não é suficientemente bom e glorioso e verdadeiro e amável com você? Ou você está paralisado de seguir em frente pelo mesmo motivo que aqueles líderes religiosos estavam? Veja, você pode ter medo hoje de homens, porque você pode pensar: e se eu entregar minha vida para Jesus, o que as pessoas irão pensar de mim? Ao fato de que as pessoas pensarão ao meu respeito se eu entregar a minha vida para Jesus. A questão não é temor a homens, a questão, meu amigo, minha amiga, é a sua alma, porque ela é eterna. Jamais tome uma decisão uma decisão como essa, sobre a eternidade da sua alma, tendo em vista o temor a homens. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus e você vai experimentar uma novidade de vida. Você não precisa ver demonstrações sobrenaturais de poder, até porque a conversão é algo sobrenatural. É Deus dando vida a um morto espiritual. É a coisa mais maravilhosa que alguém pode experimentar. É quando ele reconhece que a vida só faz sentido com o Senhor Jesus Cristo. Que a vida ela só pode ser vivida debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. Que vida verdadeira e vida abundante somente Jesus pode dar. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa ser edificado pela leitura e o estudo da palavra do Senhor.
E segue aqui os nossos avisos. Amanhã nós teremos a EBD de Romanos com o pastor Edson. Tem sido uma jornada onde temos aprendido e sido desafiados com a doutrina e o conhecimento das Escrituras. Depois teremos a EBD em Zacarias, não perca, profetas menores, Zacarias. E depois teremos a EBD Kids às 11h30 para o seu filho. Às 18h30 teremos nosso culto presencial. E se você não pode estar conosco, você pode acompanhar, não deixe de assistir em nossa plataforma online, às 18h30 e às 20 horas, o Terra Prometida. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo final de sábado e que o Espírito Santo possa aquecer os nossos corações neste frio com a palavra do Senhor. Deus abençoe vocês, um grande abraço. Até mais.